Capítulo 7. Os filhos de Issacar foram Tolá, Puá, Jazube e Simrom. Os filhos de Tolá foram Uzi, Refaías, Jeriel, Jamai, Ibsão e Samuel, chefes dos clãs. Durante o reinado de Davi, os descendentes de Tolá, registrados em suas genealogias, eram 22.600 guerreiros. O filho de Uzi foi Israías. Os filhos de Israías foram Micael, Obadias, Joel e Isias. Os 5 eram chefes de clã. Foram registrados em suas genealogias 36.000 guerreiros, porque tiveram mais mulheres e filhos que seus irmãos. Os clãs de Issacar somavam 87.000 guerreiros registrados em suas genealogias. Benjamim teve 3 filhos, Belá, Bequer e Gediael. Belá teve 5 filhos, Esbom, Uzi, Uziel, Jeremote e Iri, todos chefes de clã e guerreiros. Foram 22.034 nomes registrados na genealogia. Os filhos de Bequer foram Zemira, Joás, Eliezer, Elionai, Onri, Jeremote, Abias, Anatote e Alemete. Desses chefes de clã, 20.200 guerreiros foram registrados na genealogia. O filho de Gediael foi Bilã, e os filhos de Bilã foram Jeus, Benjamim, Eude, Kenaaná, Zetã, Tarsis e Aizaar. Todos eram chefes de clã. Ao todo, 17.200 guerreiros. Supim e Rupim eram filhos de Ir. Ruzim era filho de Aer. Os filhos de Naftali foram Jaziel, Guni, Jezer e Silém. Foram registrados sob a descendência materna de Bila, concubina de seu avô. Os filhos de Manassés, nascidos da concubina arameia, foram Asriel e Maquir, pai de Gileade. Maquir tomou por mulher Maaca, irmã de Rupim e de Supim. Zelofeade, o outro filho, só teve filhas. Maaca, mulher de Maquir, deu à luz um filho, a quem deu o nome de Pérez. Seu irmão chamava-se Seres, cujos filhos chamavam-se Ulão e Requém. O filho de Ulão era Bedã. Esses foram os descendentes de Gileade, filho de Maquir, filho de Manassés. Sua irmã Ramolequete deu à luz Izode, Abiezer e Maalá. Os filhos de Semida foram Aiã, Siquém, Lique e Anião. Os filhos de Efraim foram Sutela, seu filho Bered, seu filho Taate, seu filho Eleade, seu filho Taate, seu filho Zabade, seu filho Sutela. Ézer e Eleade, filhos de Efraim, foram mortos pelos moradores de Gade quando tentavam roubar gado deles. Efraim chorou por muito tempo a morte deles, e a família se reuniu para consolá-lo. Então ele se deitou outra vez com sua mulher, e ela deu à luz um filho. Ele o chamou Berias, Azarão, por causa da desgraça que sobreveio à sua família. Sua filha chamava-se Seerá. Foi ela quem fundou Bet-Horon Baixa, Bet-Horon Alta e Uzen-Seerá. Efraim também teve Refa, pai de Rezefe. Tela foi seu filho, que foi pai de Taã, que foi pai de Lada, que foi pai de Amiúde, que foi pai de Elisama, que foi pai de Num, que foi pai de Josué. Eles ocuparam Betel e os arredores, desde Naarã a leste de Gézer e seus povoados a oeste, com Siquém e seus povoados, estendendo-se até Aiá e seus povoados. Ao lado de Manassés estavam Bet-Seã, Taanaque, Megido, Dor e seus respectivos povoados. Os descendentes de José, filho de Israel, viviam nesses lugares.
Os filhos de Azer foram Imna, Isvá, Isvi e Berias. A irmã deles chamava-se Sera. Os filhos de Berias foram Heber e Malquiel, pai de Bisravite. Heber foi pai de Jaflete, Somer, Rotão e Suá, irmã deles. Jaflete foi pai de Pazaque, Bimal e Asvate. Seu irmão Somer foi pai de Aí, Roga, Jeubá e Arã. Seu irmão Relem foi pai de Zofa, Imna, Seles e Amal. Zofa foi pai de Suá, Harnefer, Sual, Beri, Inra, Bezer, Rode, Samá, Silza, Itrã e Beera. Jéter foi pai de Jefoné, Pispa e Ara. Ula foi pai de Ara, Raniel e Rizia. Essa foi a descendência de Azer, todos responsáveis de bom caráter e corajosos lutadores. Foram excelentes líderes. Foram registrados 26.000 homens de combate na genealogia da família. 1 Crônicas, capítulo 8. Benjamim foi pai de Belá, o filho mais velho. Depois teve Asbel, Ará, Noá e Rafa, 5 ao todo. Os filhos de Belá foram Adar, Gera, pai de Eude, Abizua, Naamã, Aoá, Gera, Sefufá e Hurão. Estes foram os descendentes de Eude que viviam em Geba e foram levados cativos para Manaate. Naamã, Aías e Gera, que os levou cativo. Ele era pai de Uzá e Aiude. Depois de se divorciar de suas mulheres Russim e Baara, Saaraim teve filhos na terra de Moabe. De sua nova mulher, Rodes, ele teve Jobabe, Zíbia, Messa, Malcã, Jeús, Saquias e Mirma, todos chefes de família. De sua primeira mulher, Russim, ele teve Abitube e Eupaal. Os filhos de Eupaal foram Heber, Mizã e Semede, que fundou Ono e Lode e todos os seus povoados. Berias e Sema foram chefes das famílias que viviam em Aijalon. Eles expulsaram os cidadãos de Gate. Os irmãos deles foram Aiô, Sazaque e Jeremote. Os filhos de Berias foram Zebadias, Arade, Éder, Micael, Ispa e Joá. Os filhos de Eupaal foram Zebadias, Mesulão, Rizque, Heber, Ismerai, Islias e Jobabe. Os filhos de Simei foram Jaquim, Zicre, Zabde, Elienai, Ziletai, Eliel, Adaías, Beraías e Sinrate. Os filhos de Sazaque foram Ispã, Heber, Eliel, Abdom, Zicre, Hanã, Ananias, Elão, Antotias, Ifdeias e Penuel. Os filhos de Jeorão foram Sanzerai, Searias, Atalias, Jaaresias, Elias e Zicre. Esses são os chefes de famílias registrados na genealogia. Eles viviam em Jerusalém. Jeiel, pai de Gibeon, viveu em Gibeon. O nome de sua mulher era Maaca. Seu filho mais velho foi Abdom. Depois teve Zur, Quis, Baal, Nadab, Gedor, Aiô, Zequer e Miclote. Miclote foi pai de Simeia. Eles moravam perto dos parentes em Jerusalém. Ner foi pai de Quis. Quis foi pai de Saul. Saul foi pai de Jonatas, Malquizua, Abinadab e Esbaal. Jonatas foi pai de Meribe-Baal. Meribe-Baal foi pai de Mica. Os filhos de Mica foram Pitom, Meleque, Tareia e Acás. Acás foi pai de Jeoada.
Jeoada foi pai de Alemete, Asmavete e Zinri. Zinri foi pai de Moza. Moza foi pai de Bineá. Ele foi o pai de Rafa, que foi pai de Eleazar, que foi pai de Azel. Azel teve 6 filhos. Seus nomes eram Azricão, Bocro, Ismael, Searias, Obadias e Hanã. Os filhos de Ezeque, seu irmão, foram Ulão, o mais velho, depois Jeús e Elifelete. Os filhos de Ulão foram guerreiros famosos, habilidosos como flecheiros. Eles tiveram muitos filhos e filhas, pelo menos 150. Todos esses foram descendentes de Benjamim. 1 Crônicas, capítulo 9. Esta é a genealogia completa de todo Israel, conforme foi registrada nas crônicas dos reis de Israel e Judá, da época em que Judá foi levado cativo para a Babilônia por causa da sua infidelidade. Os primeiros israelitas a retornar do exílio para suas casas e cidades foram os sacerdotes, os levitas e os oficiais do templo. Dentre os descendentes de Judá, Benjamim, Efraim e Manassés, que retornaram para Jerusalém, estavam Utai, filho de Amiúde, filho de Onri, filho de Inri, filho de Bani, da descendência de Pérez, filho de Judá. Dos descendentes de Selá estavam Asaías, o mais velho, e seus descendentes. Da família de Zera estava Jeuel. Havia um total de 690 descendentes de Judá. Dos descendentes de Benjamim estavam Salu, filho de Mesulão, filho de Rodavias, filho de Rassenua, e Ibnéias, filho de Jeroão. Elá, filho de Uzi, filho de Micre. Mesulão, filho de Cefatias, filho de Reuel, filho de Ibnias. Foram 956 dos benjamitas. Todos esses eram chefes de famílias. Dos sacerdotes estavam Gedaías, Jeoiaribe, Jaquim, Azarias, filho de Ilquias, filho de Mesulão, filho de Zadoque, filho de Meraiote, filho de Aitube, que era chefe encarregado da casa de Deus. Adaías, filho de Georão, filho de Pazur, filho de Malquias, filho de Mazai, filho de Adiel, filho de Jazera, filho de Mesulão, filho de Mesilemite, filho de Imer. Eram 1.760 sacerdotes. Todos eram chefes de famílias e homens habilidosos e experientes no ofício de adorar a Deus. Dos levitas estavam Semaías, filho de Hassube, filho de Azricão, filho de Razabias, um merarita. Baquebacar, Heres, Galau, Matanias, filho de Mica, filho de Zicre, filho de Asaf. Obadias, filho de Semaías, filho de Galau, filho de Gedutum. E Berequias, filho de Asa, filho de Eucana, que vivia nos povoados dos Netofatitas. Os responsáveis pela segurança eram Salum, Acube, Talmon, Aimã e seus irmãos. Salum era o chefe. Até hoje eles são os guardas da porta do rei a leste. Também vigiavam os acampamentos das famílias dos levitas. Salum, filho de Coré, filho de Ebiasaf, filho de Corá e seus parentes entre os coreitas, eram encarregados da guarda da entrada da tenda, assim como seus antepassados vigiavam a entrada do acampamento do Eterno. Antigamente, Finéias, filho de Eleazar, era encarregado dos guardas, e o Eterno estava com ele. Depois, Zacarias, filho de Meselemias, foi designado guarda da entrada da tenda do encontro. O total dos escolhidos para a guarda era de 212 homens, oficialmente registrados nas genealogias de seus povoados. Davi e Samuel, o vidente, os escolheram a dedo, por serem confiáveis.
Eles e seus descendentes tiveram a responsabilidade permanente da segurança da entrada da casa do Eterno, o lugar de adoração. Os guardas principais eram posicionados nas 4 entradas: leste, oeste, norte e sul. Seus parentes dos povoados eram escalados para o dia de folga dos guardas. Os 4 guardas principais eram encarregados da segurança nos 7 dias da semana. Como levitas, eram também responsáveis pela segurança de todos os suprimentos e valores armazenados na casa de Deus. Eles vigiavam a noite inteira e tinham as chaves para abrir as portas toda manhã. Alguns eram encarregados dos utensílios do serviço do templo. Eles conferiam todos os utensílios quando os guardavam e quando os tiravam. Outros eram encarregados do material do santuário, da farinha, do vinho, do azeite, do incenso e das especiarias. Alguns sacerdotes tinham a função de misturar os óleos para preparar o perfume. O levita Matitias, filho mais velho de Salum, o coreíta, era responsável por assar os pães para a oferta. Alguns dos seus parentes coatitas eram encarregados de preparar os pães que eram postos na mesa todos os sábados. Havia também os músicos, todos chefes de famílias levitas. Eles tinham moradias permanentes no templo, porque suas obrigações cobriam as 24 horas do dia. Por esse motivo, eram dispensados de outras atribuições. Eles eram chefes de famílias levitas, conforme o registro de suas genealogias, e moravam em Jerusalém. Jeiel, pai de Gibeon, morava em Gibeon. Sua mulher chamava-se Maaca. Abdon era o filho mais velho. Os outros eram Zur, Quis, Baal, Ner, Nadab, Gedor, Aiô, Zacarias e Miquilote. Miquilote foi pai de Simeia. Eles moravam na mesma região dos seus parentes em Jerusalém. Ner teve Quis. Quis foi pai de Saul. Saul foi pai de Jonatas, Malquizua, Abinadab e Esbaal. Meribe Baal era filho de Jonatas e pai de Mica. Os filhos de Mica foram Pitom, Meleque e Tareia. Acás foi pai de Jadá. Jadá foi pai de Alemete, Asmavete e Zinri. Zinri foi pai de Moza. Moza foi pai de Bineá, que foi pai de Refaías, que foi pai de Eleasa, que foi pai de Azel. Azel teve 6 filhos: Azricão, Bocro, Ismael, Searias, Obadias e Hanã. Todos esses foram filhos de Azel. 1 Crônicas, capítulo 10. Os filisteus saíram para atacar Israel. Os israelitas fugiram dos filisteus, mas foram derrotados no monte Gilboa. Os filisteus perseguiram Saul e seus filhos e mataram Jonatas, Abinadab e Malquizua. A batalha intensificou-se contra Saul até que os flecheiros o alcançaram e o feriram. Saul disse a seu escudeiro: "Pegue sua espada e me mate, antes que esses pagãos profanos me humilhem." Mas seu escudeiro, por medo e respeito, não o matou. Então Saul pegou a própria espada e se suicidou. O escudeiro, apavorado com a morte de Saul, suicidou-se também. Foi assim que os 4, Saul e seus 3 filhos, morreram. Quando os israelitas que viviam no vale viram que o exército tinha fugido e que Saul e seus filhos estavam mortos, eles abandonaram suas cidades e fugiram. Os filisteus, então, ocuparam as cidades. No dia seguinte, os filisteus foram saquear os derrotados e encontraram Saul e seus filhos mortos no monte Gilboa. Eles recolheram tudo o que era de Saul, cortaram sua cabeça e levaram sua armadura. Percorreram toda a terra dos filisteus, exibindo e anunciando a vitória entre seus ídolos e o povo. Puseram a armadura de Saul no templo dos seus deuses e sua cabeça como troféu no templo do seu deus Dagom.
Quando o povo de Jabes de Gileade soube o que os filisteus fizeram com Saul, convocaram todos os homens aptos para o combate, resgataram os 4 corpos de Saul e de seus filhos e os trouxeram para Jabes. Deram a eles um sepultamento digno sob o carvalho de Jabes e decretaram 7 dias de luto oficial. Saul morreu por ser desobediente ao Eterno. Ele não obedeceu às ordens do Eterno. Pelo contrário, em vez de buscar ao Eterno, procurou o conselho de uma médium. Por isso o Eterno tirou a sua vida e entregou o reino a Davi, filho de Jessé.